Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Você sabia que existe banco de sangue PET? Isso mesmo, banco de sangue para cachorros e animais. Vamos falar sobre esse assunto no nosso quadro Espaço PET. E você vai saber como doar sangue dos seus animaizinhos de estimação que estejam, claro, com a saúde perfeita. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto com vocês aqui no quadro Espaço PET. Também hoje no programa Mega Profissionais. Vamos falar de saúde bucal, reconstruções ósseas em áreas que já foram implantadas e que tiveram uma perda de osso em volta, tá? Eu vou conversar aqui com o Dr. Eudécio de Mello sobre esse assunto. Certidão de nascimento, o primeiro documento que o indivíduo tira ao nascer, ao chegar no mundo, né? Aliás, um dos documentos mais importantes. E você acredita que ainda tem pessoas que não tiraram a certidão de nascimento? Isso acontece muitas das vezes com pessoas de mais idade que tiveram dificuldade no acesso ao cartório, mas eles podem sim tirar a sua certidão de nascimento ainda, tá, gente? Nós vamos conversar aqui com o tabelião Antônio do Prado, falando sobre o que é necessário para retirar a certidão de nascimento tardia. Falaremos também de fé com Sandra Assis Maia, como manter a fé em momentos difíceis, em momentos que acreditamos que a nossa oração não está sendo respondida e nem ouvida. Daqui a pouco falaremos em como manter-se na fé. Mega Cursos. A nossa central de cursos continua a fazer muito sucesso. São vários cursos ligados à área artística, à área de vendas e também à área de marketing. Hoje, especialmente, vou falar para vocês do curso Marketing Pessoal e Profissional. Um curso voltado com noções básicas para todos aqueles profissionais liberais, empresários que possuem o seu próprio negócio e que desconhecem as noções básicas de marketing, de divulgação, de vendas e de comunicação. Todas essas informações e muito mais são destacadas no nosso curso Marketing Pessoal e Profissional. Noções básicas da nossa central de cursos da Rede Mega de Comunicação. E daqui a pouquinho já voltamos com o programa Mega Profissionais. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre certidão de nascimento. Aliás, um termo tão utilizado, nós sabemos que quando a pessoa nasce, tem que fazer o registro de nascimento. Todo mundo sabe disso. Mas a certidão de nascimento ninguém dá tanta importância para ela. Sendo que, a partir do momento que você registra o nascimento, aquela pessoa passa a existir no meio jurídico, no mundo todo de uma forma geral. É o primeiro documento do indivíduo. E agora? Quando não se faz a certidão de nascimento. Parece estranho, né? Ouvir isso. Como assim? Não vai registrar? A criança nasceu, não vai registrar, Tancredo? Isso não existe. Existia há muito tempo atrás e pode ser mais comum do que a gente pensa, tá, gente? Principalmente no meio rural ou ainda em pessoas que estão muito distantes
de acesso a cartórios, por exemplo, né? Isso pode sim ocorrer e pode ser até mais normal do que nós pensamos, tá? Eu convidei aqui o seu Antônio do Prado Tabelião, o nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais, que sempre nos faz a gentileza de estar conosco pessoalmente aqui no programa. Seja bem-vindo, seu Antônio, mais uma vez aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, Fernanda, Obrigada. sempre muito simpática também. Aliás, eu que agradeço. Eu elogiei o senhor no penúltimo programa, se não me engano, com relação ao traje claro, e o senhor gostou, pelo menos, do elogio e adotou esse visual aí, né, seu Antônio? A gente tem que mudar, né? Olha a frase que ele acabou de falar agora. A gente tem que mudar. Seu Antônio, você tem quantos anos de profissão? 60. 60 anos de profissão. 61, passei anos. 61. Um dos pioneiros aqui no estado de Goiás, um dos mais respeitados no estado de Goiás. Ele poderia simplesmente cruzar os braços e aposentar. Ir para casa e curtir, viajar. E já tem o tempo para isso, né? E já tem tempo para isso, né? E, no entanto, ele me vem com uma frase muito pontual. A sabedoria, aliás, é ímpar, né? Das pessoas. Ele fala, não, tem que mudar. E essa é a filosofia do cartório ao longo de todo esse tempo que eu tive o prazer de ter contato com o senhor. Sempre tem que evoluir, né? O mercado exige. O senhor sempre lançando novas diretrizes para o mercado brasileiro. Isso é muito importante, senhor Antônio. Muito. Né? Ele não pode ficar parado no tempo, né? É um exemplo, né, para todos nós. E ainda bem que nós temos o senhor, né? Senão a gente acomodaria com aquilo que a gente já tem, né, Fernanda? Isso mesmo. É um bom exemplo para você, né, Fernanda? Você que trabalha direto com ele. Né? Isso, é um excelente exemplo e é uma motivação, né? É inspirador ver como ele trabalha dia após dia com a mesma garra e não se deixa, né, desmotivar de forma alguma e por nenhum motivo. Agora, aquele cartório é gigante, né? Enorme. Ele tem quantos andares? São 3. Três pavimentos. 3 pavimentos gigantes. Sim. Você tem vários funcionários. E temos ainda o anexo, que é a sala de casamentos, né? Onde são que realizadas é as cerimônias. Tem vários, vários aliás, ambientes. uma das pioneiras a investir em qualidade, né? É como eu costumo dizer, mais da metade de Goiânia está registrado lá, né? Mais da metade. Isso é fato. Isso não é publicidade. Isso é fato, tá? Todo mundo que vem ou nasceu ou casou no cartório Antônio do Prado, né? Teve os registros ali reconhecidos. Campinas tem 208 anos. O cartório 140 anos. E Goiânia 84 anos. Nasceu antes de Goiânia. Sim. Né? Nasceu antes de Goiânia. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Hoje nós vamos falar de certidão de nascimento tardia. A pessoa não registrou, não fez a sua certidão de nascimento. Tem como fazer? Tem. A certidão tardia era via judicial. Agora mudou de lugar, fica direto no cartório. A mesma documentação que o juiz exigia passou a ser usado no próprio cartório, mas resolve no cartório. E também é gratuito. Gratuito? É. E a Fernanda então vai explicar o procedimento, né? Isso. Então, o registro de nascimento tardio, Tancredo, ele é um procedimento muito complexo, porque é difícil você imaginar uma pessoa que viveu, às vezes, anos e anos sem nenhum documento. Então, o cartório, ele precisa ter um cuidado enorme ao analisar um pedido desse, para evitar a duplicidade de registros. Porque, às vezes, imagina só, uma pessoa que já tem um registro, né, e por algum motivo quer ter uma nova identificação no mundo jurídico, chega num cartório alegando nunca ter sido registrado e com isso consegue uma nova certidão de nascimento e passa a ser literalmente outra pessoa. Sim. Então isso requer muito zelo, muita atenção na análise de documentos, na oitiva das testemunhas que nós fazemos no cartório. É possível, mas o registrador, quando vai realizar o procedimento, né, obrigatoriamente tem que exigir uma série de documentos, tem que ter o cuidado de colher testemunhas de pessoas que conhecem aquela pessoa que vai ser registrada, ou do próprio requerente, porque nós temos casos em que o registrado já é maior e ele mesmo vem fazer essa solicitação. Nós temos pessoas de 50, 60 anos que não têm esse registro. E temos casos em que adolescentes, por exemplo, pessoas de 15, 16 anos, não têm registro. Então chega ali um responsável para solicitar. E é um outro caso que se deve ter muito cuidado para evitar aquela adoção brasileira, né? Então, pessoas mais jovens que não têm o registro, o cuidado é ainda
duplicado, porque é difícil uma pessoa jovem não ter o registro de nascimento. Pois é, por causa da informação que tem, né? Tancredo, e a duplicidade de registro é crime, porque muitas vezes até um ouvinte posicionou que a parente dele está com 75 anos e não tem o registro. Ah, isso inclusive, deixa eu só interromper o senhor, isso que o senhor Antônio está acabando de falar agora, né, é que nós, desde a semana passada, nós estamos com a plateia virtual aqui no programa. Você pode participar do programa com perguntas, pode mandar o seu vídeo, pode mandar o seu áudio, entre em contato com a gente lá no site, tá, gente? Lá vocês vão ver o número de WhatsApp, que vocês podem fazer até 2 minutos de áudio, tá? 2 minutos, tá, gente? Se gravar mais vai ter que ser cortado por causa do tempo aqui na televisão, tá? Aí o que acontece? Vocês mandam pra gente, na medida do possível a gente vai passar para vocês, tá? Nós acabamos de receber um áudio referente a essa matéria, que o senhor Antônio, inclusive, começou já a antecipar aqui pra gente, tá? Vamos ouvir o áudio para eles entenderem qual que é a pergunta, senhor Antônio. Nós estamos, a pessoa da produção está me encaminhando aqui, fácil, tá, gente? Entre em contato com a gente aí através do nosso número de WhatsApp, tá? Vamos lá, deixa eu ver essa pergunta. Olá, Tancredo, tudo bem? Um abraço para todos aí do programa. Eu assisto sempre vocês aqui. Gostaria de agradecer ao Antônio Prado e parabenizar ele, a todos aí também, sobre o trabalho bem feito que vocês estão prestando. Minha dúvida hoje é o seguinte: na minha família tem uma funcionária, uma senhora que trabalha aqui em casa. Ela tem em torno de 75 anos, ela não tem certidão de nascimento e não é daqui do estado de Goiás. Ela é de outro estado, ela não tem, ela perdeu a certidão de nascimento dela, ou não fez, ela não lembra. Como é que a gente sabe se essa certidão existe? Se não existe, ela consegue emitir essa certidão dela aqui em Goiás, aqui em Goiânia mesmo? Pergunta para vocês. Isso. Aliás, quero agradecer a participação do nosso internauta, parabenizando o senhor. Parabenizando vocês aí pelo trabalho aqui na TV, tá? De informação. Muito obrigada. Obrigado. O caso dele é o seguinte, da tia dele, a funcionária dele, funcionária do lar, ela tem que verificar aonde que ela nasceu, se ela foi registrada. Então o primeiro passo é isso, verificar se consta o toco, o livro, se ela foi registrada lá. Se tiver, é só tirar uma segunda via. Agora, se ela não foi registrada, tirar uma certidão negativa que não consta o registro. Aí é um dos documentos que ela tem que apresentar para fazer o registro aqui em Goiânia. Ela pode fazer então o registro aqui em Goiânia, porque está falando que é de outro estado. Mas ela reside aqui. Ah, tá. Se ela realmente residir aqui, ela pode fazer. E se ela não residir aqui? Aí ela tem que fazer, primeiro ela tem que dar a busca aonde ela nasceu. Tira a certidão, se tiver a certidão lá, se tiver no livro o assento, é tirar uma segunda via. Se não tiver, pedir para o tabelião lá a certidão negativa. De posse dessa certidão, aí ela vai requerer lá mesmo, a cidade que ela mora, o registro tardio. Esse registro tardio pode ser feito em qualquer cartório de qualquer país, de qualquer cidade do país? Qualquer cidade. Isso é importante, porque nós não estamos transmitindo somente para o estado de Goiás. Nós aqui temos a felicidade de ter acesso a vocês, né? Mas nós estamos transmitindo também para Brasília, para todo o Brasil e para a parte da América Latina via parabólica, né? E também na internet, que aí fica para sempre essa informação, né, senhor? E se ele pode nos procurar, dando o nome dela e saber aonde, qual o estado que ela nasceu e a cidade, nós podemos dar a busca. Hoje tem o CRC, né? Isso mesmo. Ah, vocês fazem isso. Isso, essa busca, ela é muito prática hoje em dia, através do CRC, que é uma Central Nacional de Registro Civil, onde todos os cartórios obrigatoriamente enviam os dados para a base, e nós consultamos ali através do nome da pessoa, e havendo o registro, nós solicitamos que pode inclusive ser emitido eletronicamente. Isso é muito importante, principalmente essa informação que nós estamos passando. O que eu gostei também é aquela questão de... A gente sabe que a certidão de nascimento é gratuita quando a pessoa nasce. Agora, a tardia também tem essa gratuidade. Também. Eu não tinha essa informação. Fico feliz em saber que as pessoas podem recorrer sim a esse tipo de documento
necessário, né? Agora eu fico pensando, no caso desse internauta, passou a vida inteira sem um registro de nascimento. Como é que ela fez? Como é que ela viveu? Esse é o X da questão. Por isso que é muito analisado, Tancredo, como essa pessoa conseguiu estudar, em algumas situações, pessoas que até conseguiram em cargos públicos, né, antigamente, e como tiraram documentos naquela época sem a certidão. Sem a certidão, né, de nascimento. Então, por isso que tudo deve ser analisado com muita cautela. É muito complexo, um procedimento bem minucioso. Então, Pedro, e hoje, por exemplo, para registrar uma criança, desde 90 tem a DNV, Declaração de Nascido Vivo. O hospital dá essa declaração que tem um número, e esse número ele é transportado também para o registro de nascimento. Então ficou mais fácil, né? Isso, e evita a duplicidade, porque a DNV, esse número que o senhor Antônio mencionou, ele é único, então ele não se repete no país inteiro. Então é impossível ter um registro com o mesmo número de DNV. E nós só podemos registrar com a DNV. Isso, né? Atualmente, né, os novos nascimentos, isso mesmo, os novos nascimentos somente com a declaração de nascido vivo. Antigamente não acontecia isso, não tinha esse documento. E os pais esperavam ter 3, 4, 5, aí registrava tudo junto, né? Aliás, eu tenho até relatos também de pessoas que mandaram também, infelizmente não vai dar tempo de passar, de pessoas que registraram depois de 5, 6 anos de nascido. Isso mesmo. Até mesmo pela dificuldade que você falou que as pessoas tinham de ter acesso aos cartórios, né? Então eles deixavam para estudo de uma vez. Diferença de idade da pessoa. Olha, muito falava isso. Olha, eu fui registrado na data tal, mas minha idade... Muito erro, né? Muito erro, né? Graças a Deus não é mais o nosso caso. Não. Muito obrigado mais uma vez, senhor Antônio do Prado. Muito obrigado, Fernanda, pelos esclarecimentos sempre muito necessários e no momento adequado. Obrigado. Sucesso para nós. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. E o Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta e vamos falar sobre saúde bucal. Toda vez que a gente fala de tratamento odontológico, imediatamente vocês já associam, né? O colaborador aqui do programa Mega Profissionais está de volta, Dr. Eudécio de Mello, um dos maiores especialistas que hoje nós temos no Brasil, e temos a felicidade de tê-lo aqui no estado de Goiás. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, Tancredo. É sempre muito bom ouvir o que o senhor tem para nos falar. E é sempre um prazer estar aqui com você, tendo essa oportunidade de discutir um pouquinho sobre o nosso universo, né? Doutor, depois que o senhor começou a participar do programa, quando a gente falava de odontologia, a gente sempre falava de odonto, né? A gente sempre entendia que era aquela questão de tratamentos, né? Alguma coisa mais simples, a lente de contato, né? Que é popularmente conhecida, né? Até mesmo implante, né? A gente já tinha todo aquele histórico de implante. Depois que o senhor começa a destrinchar sobre o assunto, nos elucidar alguns pontos que até então não entendíamos,
aí nos passou mais clareza, nos passou mais confiança. Como esse tema de hoje, que é uma reconstrução óssea numa área já implantada, ou seja, que já recebeu o implante e teve um desgaste de osso ao redor. É mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos isso, Tancredo. O implante funciona, ponto. Não se discute. Seja nacional, seja importado. Evidentemente que os importados têm uma turminha aí que nós consideramos implantes premium, que são implantes, né, com muito mais estudo, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, essa coisa toda, eles funcionam melhor. Porém, infelizmente, há um altíssimo índice de perda óssea, de perda de implante, né, por diversas razões. Eu diria que as principais causas de perda óssea em volta de um implante, elas são causadas, primeiro, por uma deficiência de osso. O osso já é fino e o profissional instala o implante, mesmo numa condição que ele deveria reconstruir esse osso primeiramente, tá? Por uma questão de custos, e, enfim, não vem ao caso, mas coloca o implante numa condição não apropriada, vamos dizer assim. Segundo, a instalação de um implante e a confecção de uma coroa, de um dente sobre esse implante, e esse implante numa boca que não tem uma boa higienização. Doenças podem causar isso também? As bactérias que normalmente se faz implante porque perdeu o dente. A causa mais comum de perda dentária é problema periodontal, tá? Que leva por atacado, né? Leva vários dentes. As bactérias responsáveis pela doença periodontal, elas continuam na boca. Se os dentes não ficaram na boca por uma falta de higienização, falta de esclarecimento, né, pela presença de um grupo de bactérias altamente agressivas, elas continuam lá. Quando coloca implante, não quer dizer que o implante ele nunca foi melhor do que dente natural. Implante é a melhor substituição de dente natural que existe. Mas se houve a perda, né, por problema periodontal, possivelmente também haverá perda de implante a médio ou longo prazo. Posso fazer uma pergunta leiga dentro do assunto? Sim. De um leigo, tá? Por exemplo, o senhor está me falando de doenças, imediatamente nós associamos aquelas mais conhecidas como uma cárie ou um tártaro. Pode dar uma cárie ou um tártaro num implante? Cárie é exclusividade de dente. Okay. Jamais vai dar cárie em implante. Dente sobre implante. Agora, problema periodontal, tártaro, sim. Dá tártaro também em implante, tá? O tártaro ele é onde eu estou falando, que são as bactérias que estão ali presentes. Agora, uma das causas mais comuns e que infelizmente a própria odontologia não sabe disso, né, perdas dentárias, perdas de implante por má oclusão. A oclusão, o equilíbrio de mordida, ele é muito mais importante do que as pessoas possam imaginar. Digamos que a mordida, nós chamamos de mordida habitual, a mordida que você está acostumado com ela todo dia, ela por si só já é desequilibrada. E aí se faz o implante, se coloca o dente dentro desse desequilíbrio. O que nós chamamos de contato prematuro, que às vezes o dentista põe um carboninho, ele constata que não está alto, mas naquela mordida que está errada, que levou o dente natural. Ele também leva o implante. Também leva o implante? Também leva o implante. Também existe uma perda óssea em volta do implante por causa dessa má oclusão. Eu nunca vi ninguém falando nada a respeito. Infelizmente é muito mais comum do que nós gostaríamos, Tancredo. Porque assim, isso eu quero abrir um parênteses, me desculpe interrompê-lo, mas é importante esclarecer. É muito importante a gente observar os problemas que pode ocasionar o implante, o que ocasiona o implante, porque até então a gente só fala das felicidades e que é muito bom o implante. Sim, muito bom. Sim. Ou seja, a pessoa não tem dente e é implantado o dente, ok, resposta rápida e uma resposta que acreditamos ser definitiva, não vai precisar mais mexer nada naquilo, ou seja, o dente não vai ter mais problemas.
Então nós entendemos o que a assim. gente Até gostaria, hoje né? entendemos assim. Quando se pensa no implante, se pensa no substituto de um dente e um tratamento ad eterno. Eterno. Né? O dente é o melhor que existe. Nada se compara ao dente natural. E se dente natural perde, o implante também vai perder. Bom, mas obrigatoriamente ele vai perder? Não. Tem uma série de ponderações. Por exemplo, a reconstrução óssea. Você precisa devolver o sucesso de um implante, é ele estar nas mesmas condições de um dente natural, com osso, gengiva de boa qualidade e tudo mais. A questão e o implante perdeu esse osso. Esse osso perdido, o dentista simplesmente tira ele e deixa a natureza agir, ou no momento que ele percebe que já está comprometido, como é que o paciente vai saber que, o pessoal de casa vai saber que o implante que ele fez tem algum problema? Sim. Por exemplo, se ele aperta na gengiva do implante e sai um líquido branco de odor desagradável, um pus. Literalmente, é um pus. Se ele encostou o dedo na gengiva e saiu o pus, pronto, ali já é confusão. É certeza que é uma questão de tempo, ele vai ter problema. É uma questão de tempo o quê? Que começa pequeno e vai crescendo, só que felizmente não é rápido. Dá dor? Alguns casos sim, a maioria não. Então, a partir do e quando chega a ter dor é porque o processo já está mais avançado. Esse é o problema. Aí procura o profissional, não vou fazer aqui uma limpeza, melhora a condição por uns dias e o problema continua destruindo, porque não há como esterilizar um implante dentro de uma boca. Bom, então o melhor momento de você intervir quando algo frustrou percebeu, procura e já vai trabalhar para substituir esse implante. Você pode adiar um problema, né, ou você pode resolver. Quanto mais precoce, melhor. O que eu trouxe para você aqui, uma situação que nós pudemos intervir, você vê uma linha na imagem de cima, que era a perda óssea, a instalação de uns implantes. Você vai ver que um estava numa condição, vamos dizer aí, 1/3 dele comprometido, mas o segundo tinha menos de 1/3 de inserção no osso que já tinha perdido. Após intervenção, a linha azul, ela mostra que houve uma recuperação desse osso como quase totalidade, tá? E evidentemente foi feito novos implantes na sequência. Pode passar? Pode passar pra gente. Aí novamente, mostrando como a técnica é precisa, o implante com apenas 1/3 e depois já recuperado. E aí havia uma perda tão grande. Isso aí é o quê? Isso é um osso de mandíbula, que é o osso inferior, mas também nessa mesma imagem deveria ter o osso da maxila. Só que é uma senhora que tinha uma perda muito grande. Pode passar. A imagem quase invisível da esquerda, as duas imagens, era apenas uma linha de osso que ela tinha, tá? Uma senhora, eu acredito eu, na ocasião, 72 anos. Falta um instante, por favor. E do lado direito, as duas imagens, uma imagem com o osso reconstruída, a outra já com o implante instalado. Essa imagem com 6 anos após o término do tratamento. Tá? Eu sei que ver imagem de radiografia não tem muita graça, então eu trouxe uma imagem real. Uma imagem real de uma gengiva extremamente fina, onde era quase impossível imaginar a instalação de um implante ali. É impossível, realmente. E a imagem da direita, o resultado final da reconstrução de gengiva, reconstrução de osso, instalação de implante. Todos os implantes ali são individualizados, passa fio dental. Outra boca. É outra boca, é outra vida. É outra vida. Isso é bastante comum. Então, assim, você reconstrói antes, você reconstrói no momento em que vai perder o dente, você faz o implante, se der tudo certo, que em 80%, 90% das vezes dá tudo certo, tá? Mas uma banalização de técnicas e de instalação sem preencher todos os requisitos necessários para um sucesso pode perfeitamente fazer com que haja essa perda. E a perda óssea em volta do implante,
a melhor maneira de se atuar é o que antigamente não dava para tirar o implante sem trazer grandes sequelas. Hoje, em segundos, você desconecta o implante, reconstrói esse osso, porque na hora que está inflamada, tem a região, né, óssea, gengiva, tem muito fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue presente para combater a infecção ali instalada, ele, curiosamente, ele alimenta, ele nutre a formação de osso. É o melhor momento para neoformar osso. Então você volta a uma casa, instala o osso, instala implante e posteriormente faz a reabilitação. Deixa eu falar com vocês a respeito dessa facilidade ao expressar o que ele está falando agora, tá? O Dr. Eudécio aqui com a gente. Ele tem uma facilidade muito grande e torna as coisas muito simples. Aqui é a questão do implante, desse tratamento. Para chegar a essa simplicidade, ele deve ter estudado décadas, né? E ter muita experiência. Muito cuidado ao procurar um profissional. Procure informações a respeito desse profissional. É uma pena que nosso tempo é tão curto, doutor. É muito bom ouvir o senhor falar e tudo nas suas mãos é tão simples, né? Mas é nas mãos de um profissional hábil. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Muito sucesso para o senhor e para os seus pacientes, que eu tenho certeza que eles terão. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo. Esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil. Sua sede move a nossa. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais, o nosso quadro Espaço Pet, o cuidado com os nossos animaizinhos de estimação. Hoje eu vou falar de um dado bastante curioso que muita gente desconhece. Sabe que todos os animais passam por cirurgias. Nós sabemos que aquele animal pode perder sangue na cirurgia. E também tem aquelas doenças que precisam de uma transfusão de sangue imediata. Mas nenhum de nós, os proprietários, lembramos que precisa também de doar sangue para os bancos de sangue. Sabia disso? É igual humano, gente. Quando precisa de sangue, o médico veterinário vai pedir sangue lá no banco de sangue. E é claro que a gente não pensa nisso, muitas vezes nós temos até o desconhecimento desse fator. Existe banco de sangue PET. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a doutora Luana Hernandes Pureza, que é médica veterinária também. Tudo bem, Luana? Aliás, você tem um banco de sangue PET. Isso. Não é isso? Isso. Bom, realmente a gente não lembra que precisa de sangue para uma cirurgia, por exemplo, né? Você, como médico veterinário, você pode me informar. Quando vai fazer uma cirurgia, o médico veterinário, ele pede uma reserva de sangue, por exemplo, ou não? Sim, se ele acha que aquela cirurgia, o paciente corre algum risco de ter uma perda sanguínea significante, ele solicita para a gente uma bolsa de sangue, a gente faz um teste de compatibilidade, porque é importantíssimo fazer esse teste para saber se aquele sangue é compatível com o tipo sanguíneo do paciente, e a gente reserva aquela bolsa. Às vezes a gente encaminha até a clínica, aquela bolsa fica em reserva,
E aí, se for preciso, o veterinário já tem em mãos e já faz a transfusão de emergência. Aí, se não for, a bolsa fica em reserva para um próximo paciente. Teste de compatibilidade. Existe tipo sanguíneo de gatos e cachorros? Então, felinos, eles têm 3 tipos sanguíneos, agora foi encontrado mais um tipo sanguíneo diferente. E aí, felinos, se eles recebem transfusão de tipos sanguíneos diferentes, é fatal. Eles já têm anticorpos formados, igual humano. Cães já tem 20 tipos sanguíneos. Tem outras literaturas que a gente vê tipos de sangue? Que falam até em mais tipos sanguíneos. Então é difícil você fazer a tipagem sanguínea de 20 tipos sanguíneos. Com certeza. Então a gente usa a prova de compatibilidade para saber se é compatível. Então a gente só se restringe a isso. Existe tipagem sanguínea para cão, mas a gente divide em subgrupos. Então a gente vê se ele é DEA 1.1 positivo e DEA 1.1 negativo. São os tipos sanguíneos de cães. Humano, A, B, O, isso, AB. Isso. Ok? Felinos é AB e A e B. A, B, A e B, tá? No humano, existe aquele doador universal e existe o receptor universal. É assim que funciona também com o gato? Em gato, não. A gente não tem um doador universal nem um receptor universal. Geralmente, o A só pode doar para o A e AB e o B só pode doar para o B. Então, na verdade, é mais complicado. O felino é bem mais complicado. Por que eu estou entrando nesse assunto com você? E deixa eu explicar para vocês. Por quê? Banco de sangue PET. Nós não temos muita divulgação a respeito ou quase nenhuma. Ok? Me desculpa falar dessa forma, mas é porque realmente eu trabalho muito nessa área de animais, né? Então, o que acontece? Se não tem essa informação, o banco de sangue não faz sangue sintético. Pelo menos não é meu conhecimento, não existe isso, né? Não existe a vida sintética, né? Então, você depende de doadores. Isso. De cães e gatos que vão doar. Isso. Se tem tanta tipologia diferente, imagina a dificuldade sua em conseguir sangue. É complicado, não é nada fácil. E é até mais difícil. Imagine em humanos, existe aquela dificuldade em você captar doador. Para cães e gatos, então, pela falta de conhecimento que você até citou, é bem mais complicado da gente até conseguir doadores. Então, às vezes a gente fica com reserva 0 lá no banco de sangue. E aí a gente precisa sair desesperado atrás de doador. Já aconteceu um caso semelhante comigo, há muitos anos atrás, mas com um felino que tinha a FeLV. A leucemia, né, a AIDS felina. É leucemia felina. Leucemia felina, isso. Aí o que acontece? Ele precisou de sangue. Então ele caiu bastante, né, ele estava muito ruim. Aí eu falei, nossa, eu estou perdendo o Bastião. Vou chamar Bastião, muito querido meu. O Bastião, ele era branco e preto. O Bastião morreu, acho, com 16 anos, alguma coisa assim. Os meus animais, eu tenho um gato com 19, 20 para 20 anos agora. Então, o que acontece? Ele precisou, caiu bastante sangue, aí a veterinária falou assim, tem que fazer uma transfusão de sangue imediatamente nele. E aí pegou o sangue e fez a transfusão, ele, bum, subiu. Igual humano, né? Aí subiu, ele ficou ótimo, falei, nossa, ele curou, ele tá muito bem. Ela falou, não é assim. Ele não vai conseguir produzir, né? Aí eu fiquei meio chateado nessa história, nesse momento, né? E aí teve que sair correndo atrás de sangue compatível com ele. Tinha que fazer tipologia, como é que você fala? Tipagem sanguínea, né, e tal. E não conseguiu. E aí eu passei por um drama gigante. Porque você que gosta de animal, o animal é parte da sua família, e não conseguir sangue para ele ali. Eu já passei por situações parecidas. Eu fui até atrás de doadores pro banco de sangue. Eu passei por situação bem parecida antes do banco de sangue. A hemoterapia em Goiânia, no estado de Goiás, começou há pouco tempo, não tem muito tempo. O banco de sangue existe aqui há 3 anos. Então é muito novo, muito recente, por isso essa falta de conhecimento. A gente tenta divulgar ao máximo, mas ainda é muito novo, muito recente. E nós somos o primeiro banco de sangue no estado de Goiás que faz coleta de bolsa de felinos. Então, é o único aqui... Em Goiânia, vocês ficam no Jardim América, não é isso? Isso. Ah, sim, no estado de Goiás, nós somos os únicos que fazem essa coleta de bolsa de felinos. E é importante ressaltar que as bolsas sanguíneas... Então, vocês é que ajudaram meu gato na época. Então, deve ter mais ou menos essa época. Pode ser que seja. Eu estou me equivocando com prazos de datas. Pode ser até que seja. Eu sou péssimo com data. Péssimo com data. Eu não lembro meu ano de aniversário até hoje, você acredita? Não consigo lembrar. Eu nem gosto de lembrar disso, né? Mas vamos lá. Mas provavelmente vocês me ajudaram. Pode ser.
E quando a gente, antes de surgir o banco de sangue, eu dava muito plantão, trabalhava nessa parte de plantonista e aparecia emergência para mim, um cachorro meu precisou de transfusão de sangue. E eu não achava ninguém, nenhum doador, ninguém para doar. E aí o meu cachorro acabou não resistindo, veio a óbito. E isso foi assim, me deixou abismada, porque como que na veterinária que é tão já evoluída aqui no estado, no Brasil, não tinha aqui no estado de Goiás. Então a gente montou o banco de sangue. Quando não tem sangue aqui, você costuma pedir sangue em outros bancos? Não. De outros estados? Não, nunca precisou, graças a Deus. Até hoje a gente conseguiu. Então precisou de sangue, se a gente não tem, entrou em reserva zero, a gente tem pessoas que têm cães já testados, porque é importante ressaltar que todas essas bolsas de sangue, elas são testadas, são negativas. Gatos, felinos, é negativo para FIV e FeLV e micoplasma, que são doenças que transmitem pelo sangue, né? E cães também a gente faz umas sorologias para doenças infecto-contagiosas, então são todas negativas. Eu tenho gatos e de repente eu quero contribuir para o banco de sangue. Quero que eles sejam doadores de sangue. Quais que são os procedimentos? Então, gatos ou cachorros? Felino tem que ter acima de 4 quilos, ser livre de doenças infecto-contagiosas, então tem que dar negativo nas sorologias, nesses exames, ter de 1 a 8 anos e estar devidamente vacinado, com a vacina em dia. Cães de 1 a 8 anos, pesando acima de 25 quilos, também livres de doenças infecto-contagiosas e de ectoparasitas também, carrapato, pulga, tem que estar livre. Mas eu tenho que fazer esses exames todos? Os exames, o banco de sangue que faz. É igual o banco de sangue de humano, mesmo procedimento. O doador vai até a gente faz um exame prévio, então a gente detecta se esse paciente ele tem anemia, se ele tem alguma doença transmitida por carrapato, nesse primeiro momento, e depois esses exames são encaminhados a um outro laboratório para fazer as sorologias, porque a gente faz sorologia de leishmaniose, sorologia de brucelose, para saber se essa bolsa realmente está... vai machucar o animal, essa doação? Não, o animal não sente dor, ele não fica anestesiado, os felinos sim. Os felinos são sedados para evitar o estresse, porque eles se estressam mais fáceis que cães, mas os cães não são sedados e não tem dor. É como se fosse um soro na veia, fica ali tipo um soro na veia, mas fazendo a retirada. A coleta a gente faz da jugular, que é essa veia aqui no pescoço. Ela tem um fluxo maior e isso faz com que a doação de sangue seja mais rápida. Então ela dura em torno de 5 minutos. 5 minutos só? 5 minutinhos. Eu pensei que você ia falar aí mais umas 2 horas. 5 minutinhos a gente coleta a bolsa. Todo mundo que quer contribuir dentro das especificações que você falou, entre em contato com você no telefone que está passando, agora no nosso monitor, tá, gente? Entre em contato. Realmente o banco de sangue precisa, nós todos precisamos, ninguém sabe o dia que vai precisar, né? Então, se você tem um animal nessas especificações, entre em contato com a doutora Luana e faça a sua doação. Alguma mais informação importante que o dono precisa saber nessa prática de doação? Bom, a doação ela é indolor, o animal não passa por dor, ela não causa nenhum malefício ao animal. Ele, depois da doação, não precisa, o único procedimento que deve acontecer é dar um alimento para o animal e manter ele em repouso, não fazer exercício físico assim como na gente. Então é muito tranquilo, é um procedimento bem tranquilo e a gente precisa bastante. E salva vidas. E salva vidas. É isso? Doutora, falei aqui com a doutora Luana Hernandes Pureza. Você o quê? É descendente de espanhol, é isso? Sou. É mesmo? Sou. Os traços, inclusive, lembram, tá? Muito obrigado, doutora, e volte sempre que possível. Precisamos falar mais sobre esse assunto. Obrigada tá pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos pela presença. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, vamos falar de fé. Momentos difíceis. Como manter a fé. Como continuar acreditando em Deus. Vamos conversar sobre esse assunto. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Já estamos de volta e agora vamos falar de momentos difíceis. Quando tudo parece realmente que não vai dar certo, quando você ora e às vezes não recebe a resposta que queria receber. Ou em momentos realmente que até a oração fica difícil pronunciar. Quando é que nós devemos manter a fé? Devemos desistir da fé? Ou a fé pode oscilar? Como funciona isso? Quem vai nos ajudar a entender sobre fé é Sandra Assis, que está de volta ao programa. Obrigado, Sandra, mais uma vez por participar conosco. Aliás, foi uma repercussão tão grande, aquele programa que nós falamos de oração, que realmente surpreendeu até a produção. Né? Muitos internautas entrando em contato agora no nosso Zap, né? Que você também pode participar do programa Mega Profissionais a partir de agora. Você pode fazer parte da nossa plateia virtual. Você entra no nosso site e lá tem o WhatsApp, tem um número do WhatsApp. Você só clicar na tela e já abre já no número de WhatsApp. E pode gravar o seu depoimento ou gravar a sua pergunta ou aquilo que você quer mandar. Quer mandar um abraço, um beijo pra gente? Pode gravar lá também. Pode gravar áudio ou pode gravar vídeo, tá, gente? Graças a Deus, o número de internautas que entram em contato com a gente é muito grande. Então, talvez não possamos exibir todos aqui no ar, tá? Mas todos terão resposta que estão entrando em contato com a gente, tá? Obrigado pela participação e temos algumas participações também para você aqui no quadro, tá? Mas eu estava falando da repercussão da oração, que graças a Deus atingiu bastantes corações, né? Socorreu muita gente, que é o nosso objetivo. Aliás, nosso objetivo não é socorrer muita gente. Nós queremos socorrer apenas uma, duas ou três, enfim, que seja bom o conteúdo que a gente está levando, né, Sandra? Amém. Eu vejo que tudo tem um propósito, né? A gente tem que basear tudo em que propósito Deus tem para nós, de nós estarmos aqui levando de alguma forma a nossa experiência, a nossa fé, a nossa esperança, né? A nossa fé e a nossa esperança. Fé e esperança são sinônimos? Não, porque o que acontece? Quando você tem fé, eu acredito que é mais do que a esperança. Porque a fé verdadeira, você tem certeza que vai dar certo. Sandra, essa fé verdadeira é difícil. Posso até colocar um exemplo. Eu saí da clínica para vir gravar. Eu saí da clínica com uma esperança que eu iria chegar aqui e gravar. Fé é algo que, independente do obstáculo, eu tenho a certeza que é um propósito de Deus eu gravar. Ok. Então, eu acredito que a esperança, ela está muito em algo mais comum. Eu vejo a fé como algo acima das nossas forças. Sobrenatural. Agora eu vou te perguntar, e eu quero ouvir a sua resposta no ar, que eu já tenho essa resposta nos bastidores. Você pode falar de fé? Você tem propriedade para falar de fé? Todo mundo pode apenas, digamos, recitar textos ou recitar a palavra sem ter uma experiência com fé? Qualquer um pode falar, pode contar uma história, um relato, mas experiência são poucos. Interessante como você colocou aí, nós temos muitos relatos da palavra de Deus, nós temos os personagens para contar histórias, né, para ser um exemplo para nós, né, de fé. Por exemplo, como Jó. Então, ele é um personagem que denota para nós algo assim, de uma fé muito forte, inabalável. E aí, o que acontece? Para que eu possa falar com propriedade, eu tenho que aplicar essa fé na minha vida. Eu não preciso, eu deixo de contar a história de alguém que teve fé e falo, eu quero viver essa fé. Eu quero viver esse mover de Deus. Eu quero sentir esse mover de Deus. E o interessante é que quando eu lembro do personagem, e é um exemplo, né, para nós, o personagem de Jó. Sim.
que ele foi um dos homens mais ricos da época, que mais teve bens, tinha uma família, tinha filhos, né? Tinha muita prosperidade e, além disso, ele tinha uma fé muito grande. E isso incomodava o mal. E Jó perdeu tudo que ele tinha. Então ele perdeu os bens materiais, ele perdeu a família, os filhos, ele perdeu a saúde e ainda a mulher, ficou com uma mulher que sugeriu para que ele amaldiçoasse o Deus dele e morresse. E eu vejo também algo interessante, que os amigos de Jó cobravam de Jó como se ele tivesse culpa do que estava acontecendo, de todo o acontecimento, como se ele tivesse pecado, como se ele tivesse que confessar o que ele fez de errado, por que Deus estava permitindo ele passar tudo aquilo. Então Jó tinha tudo para desistir. A única coisa que ele não desistiu foi da fé. E quando as pessoas estavam, imagina um monte de amigos, ou às vezes até os irmãos na igreja falando, você pecou, por que você está passando isso? A gente colhe o que planta e tal, e condenando e forçando ali muitos dias para ele desistir. O que Jó decide? Adorar a Deus. E ele começa a adorar. Parecia louco, né? Quando a pessoa perde tudo, a saúde, perde tudo. Entra em desespero. Nós temos vários casos. E aí, o que acontece? Ele decide adorar. E o que eu vejo muito forte e interessante, assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de murmurar por nada nesse mundo e nem jamais culpar a Deus. Na verdade, as pessoas queriam que Jó, ou ele tomasse a culpa para ele, ou ele renegasse Deus. Então, em muitas situações da nossa vida, nós procuramos um culpado, né? Ou eu sou culpado, ou Deus é culpado, né? Então, o que eu coloco hoje pra gente, quando a gente lembrar de fé, a gente lembrar de uma coisa, Tancredo, que eu vejo que a primeira coisa, acima de tudo, se eu tiver um coração perdoável, se eu tiver um coração grato, eu vou conseguir. Eu vou conseguir ter fé o suficiente para passar todas as dificuldades. E o que tem acontecido muito? Uma pessoa que não consegue nem perdoar a si mesmo, e espera que Deus o perdoe, que não consegue perdoar o irmão, espera que Deus o perdoe. Quando nós nos perdoamos, quando nós perdoamos o nosso irmão, quando nós temos gratidão, independente do que aconteceu, nós estamos com o coração pronto para Deus renovar a nossa fé, renovar a nossa força a cada dia. E hoje eu ainda estava falando com a irmã, e ela falando que Deus renova as nossas forças toda manhã, né? E eu vou falar para vocês, Deus renova a nossa força a cada momento. Cada segundo. Nós estamos aqui falando de fé, da presença de Deus. Sim. A vida não é fácil para nós também, né, Tancredo? Não, em hipótese alguma. Por isso a vida que eu não é simples pra assim. E assim, essa fé que renova a cada momento é quando a gente passa por situações difíceis e a gente crê que vai passar e que Deus vai nos honrar e que tudo é para honra e glória dele. Amém. E que tudo passa. Tudo passa. Então a gente tem duas opções: tomar uma atitude de ser covarde, de desistir da vida, de arrumar um culpado, ou perdoar, ter gratidão e ir em frente, ir avante. Então eu acredito que fé é algo, volto a dizer, como eu já disse aqui no programa, quem tem propósito de vida tem fé. Quem tem coração grato tem fé. Quem tem relacionamento com Deus não vai faltar gratidão, não vai faltar perdão, não vai faltar propósito. Hoje, a ansiedade, a angústia, a não aceitação das dificuldades tem feito muitos homens, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, a fugir do propósito. O que eu quero dizer com isso? Quando Moisés bateu na pedra, sim,
feriu a pedra. Ele feriu a pedra. Deus falou para que ele falasse com a pedra. Sim. Mas ele estava tão estressado, ele estava tão sobrecarregado. Ele ouviu as pessoas em volta. Ele estava tão sobrecarregado de tanta pressão, ele se colocou diante de tantas, e muito, até o sogro dele avisou que do jeito que ele estava não era bom, que isso poderia atrapalhar. Simplesmente ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Porque ele não percebeu, ele não se deu conta que a ansiedade, que o estresse que ele estava ia fazer com que ele ficasse nervoso, com que ele tivesse uma atitude errada do que Deus falou. Interessante que ele bateu e a pedra jorrou água, e jorrou muito mais água. E o mais interessante, o que ele pensou? Deu certo. Eu fiz diferente do que Deus falou e deu certo. Só que depois ele foi ter com Deus, falar com Deus, e Deus falou: você não fez como eu ordenei. Então... E Deus tinha um propósito naquele pedido, né? Por que eu estou falando nesse momento em relação a isso? O grande desafio de você conseguir esvaziar de você mesmo e ouvir a voz de Deus, cuidado com o estresse, cuidado com a ansiedade, cuidado com o medo de perder algo ou de ficar sem a sua aparência, sem o seu status, sem o seu poder. Porque de nada vale, né, Tancredo? Com certeza. Como a gente chega no mundo e como a gente vai. Com certeza. Então, assim, se a gente está falando de fé, de relacionamento com Deus, vamos nos colocar diante de Deus em relação à dependência do Senhor. Porque uma coisa é o Senhor ser meu Senhor, outra coisa é eu querer ter Deus na hora que eu quero. Ou Ele é, ou Ele não é. É muito bom falar de Deus, o assunto realmente é muito bom e muito agradável. Infelizmente nosso tempo aqui é muito curto, mas passamos a mensagem para vocês, tá? Muito obrigado, Sandra Assis Maia. O programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e faça parte da nossa plateia virtual. Espero vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.